Esse resultado da popularidade de Joe Biden já liga um alerta para as eleições do ano que vem. Enquanto o democrata tenta aumentar sua popularidade, os republicanos disputam quem será o candidato. Mike Pence, que era vice de Donald Trump, entrou oficialmente nessa disputa eleitoral e não poupou críticas a Trump por aquela invasão do Capitólio. No discurso em Iowa, o candidato condenou a participação de Trump na invasão do Capitólio. Com duras palavras, ele disse que quem quer ser colocado acima da Constituição nunca deve ser presidente dos Estados Unidos novamente. Pence tem 64 anos e se junta agora a uma série de candidatos republicanos à Casa Branca que desafiam Trump na indicação do partido. De acordo com as pesquisas, o ex-colega de chapa está 44 pontos atrás de Trump, marcando apenas 5% nas primárias presidenciais republicanas. Eu converso mais uma vez com Lorival Santana. Lorival, os democratas apostam em Joe Biden para 2024. Do lado republicano, a lista dos concorrentes de Donald Trump só aumenta, fica cada vez mais longa. Para entender os efeitos disso, é fundamental ter você aqui, Lorival, porque essa fragmentação do Partido Republicano ajuda ou atrapalha Donald Trump? É verdade, além do Ron DeSantis da Flórida, agora o Mike Pence de Indiana, você tem a Nikki Haley e o Tim Scott da pequena Carolina do Sul, né, os dois do mesmo estado, tem o Chris Christie de New Jersey, né, de New Jersey, assim por diante, todos tornando esse campo muito cheio de gente e que vão disputar as primárias. Essa fragmentação durante as primárias ajuda o ex-presidente Trump, porque ele tem ali em torno de 1/3 dos eleitores que são registrados para votar nas primárias, que são leais a ele. Então, quando o outro campo vai se enchendo de gente, fragmenta, dispersa o voto e ele fica com mais facilidade de garantir, como deve certamente se tornar o candidato. Mas depois, quando vem a eleição de fato, isso o enfraquece, porque ele será muito atacado, né? Por exemplo, o Mike Pence hoje, ele quis se colocar como o herdeiro, o dono do legado do que ele considerou um governo excelente, como ele chama, Trump-Pence, ele era o vice, né? Sem ter, digamos, os defeitos, entre aspas, do Trump, que seria atropelar a Constituição, né, querer ganhar no tapetão. Então, ele quer ficar com a parte boa do governo Trump, do ponto de vista dos mais moderados. Por outro lado, o Pence é muito conservador, né? É muito religioso. Esse é o caso também do Ron DeSantis. Então, tudo isso vai assustando aquele eleitor mais moderado, que é quem os republicanos precisariam conquistar para ganhar a eleição, para derrotar o Biden, porque o eleitor ferrenho, tradicional e às vezes conservador, republicano e trumpista, ele já sabe em quem vai votar, que seja quem for o candidato, ele não vai votar no Joe Biden, mas aquele moderado, aquele independente que está em dúvida, olhando para os resultados da economia, e aí vem a importância desses resultados, né? A inflação caindo por 10 meses consecutivos, desemprego na casa aí dos 3,4%, 3,7% agora, mas com desemprego, tecnicamente, emprego pleno, né? E as perspectivas com a queda da inflação também, ocasionalmente, mais para frente, a queda dos juros, tudo isso dá pontos para o Biden na parte econômica, que é o que interessa ao moderado, que seriam as credenciais dos republicanos, né? No entanto, nesses aspectos aí, com relação ao aborto, acesso a armas, com tantos massacres que estão acontecendo, né? Essa cruzada sobre a qual nós falamos ontem, né? Contra a educação, o ensino das questões sexuais, das questões raciais nas escolas, tudo isso afugenta o eleitor moderado. E essa briga toda, todos esses ataques que ocorrerão, os defeitos todos, entre aspas, que serão expostos pelos seus próprios colegas republicanos, os defeitos do Trump, tudo isso vai ajudar o Joe Biden. Agora, Lorival, rapidamente, esses 41% de popularidade, de aprovação do governo Biden, isso já o credencia com um tamanho considerável para essa eleição.
Claro, se você olhar historicamente para essa época do ano, tenho certeza que é nisso que você está pensando. Sim. Se você olha para essa época do ano, cada presidente candidato à reeleição é um patamar que está dentro da média, pelo menos, e considerando tudo o que eu falei antes, sim, é um bom ponto de partida. Muito obrigado, Lorival Santana.